Graças e paz a todos nessa noite, a você que está aqui, a você que está na sua casa, aonde você estiver vendo essa live agora, seja pelo Instagram, seja pelo Facebook. Eu quero convocar você para que sejamos a uma só voz, clamando ao Senhor Rei dos Reis, ao Senhor Deus Todo-Poderoso, para que Ele se manifeste nessa noite, neste lugar, e receba o nosso louvor e a nossa adoração. E que Ele venha iluminar as nossas mentes, os nossos corações hoje, trazendo sobre nós a sua paz, a sua direção. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, clamando, glorificando, exaltando, bendizendo, invocando o seu santo nome, Senhor Deus. E em nome do Senhor Jesus, nós entramos na presença do Senhor nessa noite, pelo novo e vivo caminho, que é o sangue dele, que foi derramado naquela cruz. E é o sangue dele que nos purifica de todo o pecado e que nos dá a condição de entrar diante daquele que é santo, 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 perfeitamente santo, que nunca houve um Deus como o nosso Deus. Santo, perfeito, adorado, glorificado, magnificado. E Deus, nós nos curvamos em adoração, em reconhecimento, em louvor àquele que sempre existiu e sempre existirá, que é o Senhor. Por isso recebe nessa noite o nosso louvor, recebe a nossa adoração. E nós nos entramos diante da sala do trono do Senhor, diante do seu trono hoje para clamar: liberta a nossa alma, cura as feridas, trate-nos, livre-nos do mal, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Quero desafiar você a invocar o nome do Senhor, a louvar o nome do Senhor nessa noite, porque Ele é o rochedo, é uma fortaleza para aqueles que confiam nele. Louvemos e adoremos a esse que é digno de honra e glória nessa noite. Amém. Graça e paz, irmãos. Te convido nesse momento, aonde você estiver, feche seus olhos. A minha oração nessa noite é para que o rio de águas vivas do Senhor jorre sobre este lugar e possa invadir a tua casa, possa invadir o teu coração nesse momento. Espírito Santo, nós te desejamos. Espírito Santo, tenha liberdade neste lugar. Nós não somos nada sem o Senhor, e nós estamos aqui para dizer que santo, 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 santo é o teu nome. E o Senhor é aquele que está cercado de toda glória. Declare: Senhor, tu és bem-vindo. És bem-vindo no meu coração, és bem-vindo na minha casa, e eu sou do Senhor. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Esvazio de mim. Esvazio.
últimos dias no meu coração sobre tesouros. Aonde tem estado o nosso tesouro? A palavra do Senhor diz para que a gente possa juntar tesouros no céu. Porque no céu é onde a traça não pode corroer, é onde o ladrão não pode roubar. No céu é onde tudo é perfeito. Aonde nós temos ajuntado os nossos tesouros. Aonde tem estado o nosso coração. O que tem sido de mais importante na nossa vida. Eu creio que o Senhor, Ele procura por adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E para que nós possamos adorá-lo verdadeiramente, o nosso coração precisa estar nele. Ele precisa ser a nossa prioridade todos os dias da nossa vida. Eu não sei se você crê, mas eu creio que a volta de Jesus está muito perto. E o quanto nós temos ansiado por esse momento. O quanto nós temos ansiado pelo céu. O quanto nós temos ansiado por estar naquele lugar onde o amor não se esfria, onde o fogo não se apaga, onde o dinheiro nunca vai roubar um lugar de prioridade no nosso coração, onde a vaidade pouco importa, porque o que importa é adorar o nome dele. O que importa é colocá-lo no centro de todas as coisas. Por isso declare nessa noite: Jesus, eu quero estar em tua presença. Eu quero estar no santo dos santos, porque eu sei que o véu se rasgou. E hoje eu posso ter o livre acesso de estar na tua presença. Em nome de Jesus. Neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor presente.
Ti, Jesus, que nós nos sentimos muito bem. É diante do Senhor que nós nos sentimos completos e realizados. Senhor, que todas as pessoas que estão assistindo possam conhecer o amor e a presença que nós estamos falando nesse momento. Que a presença que está neste lugar possa invadir a casa de cada pessoa que está assistindo. E que o Teu Espírito Santo possa fazer morada sobre cada coração. E que o Senhor nesse tempo, Pai, levante adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que nós possamos entender o quanto nós precisamos do Senhor. Nós não somos nada, absolutamente nada sem o Senhor. E que tudo isso, Pai, vai passar. Mas o que ficará em nossos corações é o desejo de Te buscar a cada dia mais. É o desejo de ansiar mais e mais pela Tua presença. Porque o Senhor é o digno de receber toda a honra e toda a glória. Somente a Ti entregamos todo o louvor, toda a honra e toda a glória. O único que é digno
que Ele é aquele que ao terceiro dia Ele ressuscitou. E é por isso que hoje nós podemos estar aqui, porque o véu se rasgou e hoje nós temos livre acesso. Livre acesso aos santos dos santos. Livre acesso a Ele. Por isso declare de todo o teu coração que para sempre Ele é exaltado, para sempre Ele é adorado, porque Ele vive. Seu
louvamos, Jesus. Nós agradecemos, Senhor, o teu santo nome. Nós declaramos que nada somos sem o teu agir, sem a tua presença. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença tão real e teu mover neste lugar. Nós te agradecemos, Senhor. Continue a falar em nossos corações. Toma a direção deste culto, Pai, em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você, onde você estiver, que abra sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, verso 14. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, o verso 14. E esse culto de segunda-feira, você que está nos ouvindo, você que ainda não participa da nossa igreja aqui, é um culto de libertação. E eu quero falar nessa noite para você sobre exatamente o poder do louvor na libertação. E quero falar para você que muitos crentes precisam de libertação. Muitos. E eu quero falar de um crente que quando é que o crente precisa de libertação? Tá certo? E eu quero ler com você 1 Samuel, capítulo 16, a partir do verso 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul ao seu servo: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e animoso, e homem de guerra, sisudo em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e um odre de vinho, e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim veio Davi a Saul, e esteve perante ele, e o amou muito, e foi o seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Quem era Saul? Vamos fazer algumas aplicações de Saul, contextualizando. Quem era Saul? Saul era um crente batizado no Espírito Santo. Quem era Saul antes de ser um crente batizado com o Espírito Santo? Sabe quem ele era? Ele era um caçador de mulas perdidas. E Samuel, quando o encontrou, ele estava à procura das mulas do seu pai. E é interessante porque ele era um homem forte, bonito, alto. E Saul foi ungido rei de Israel por Samuel. E ele se tornou rei em Israel. E quando ele reinava sobre Israel, enquanto ele fazia o que era correto aos olhos do Senhor, ele prosperava, porque o Espírito do Senhor era com Saul. Porque Deus era com Saul. Mas Saul começou a desobedecer ao Senhor. E ele foi desobedecendo ao Senhor. E as desobediências de Saul trouxeram-lhe graves consequências. Sei que teologicamente, nós cremos que o crente que é salvo mesmo em Cristo Jesus, o Espírito Santo não se retira dele. Mas Paulo, escrevendo aos 1 Tessalonicenses, capítulo 5, vai dizer assim: não apagueis o Espírito. Paulo, escrevendo
aos Efésios capítulo 4, vai dizer assim: não entristeçais o Espírito Santo do Senhor, no qual foste selados para o dia da redenção. É interessante que nós, como crentes, temos o hábito, terrível hábito, de entristecer o Espírito Santo do Senhor. E o que é que entristece o Espírito Santo do Senhor? O que entristece o Espírito Santo do Senhor se chama pecado. Desobediência à voz do Senhor. Não obedecer à voz do Senhor. E é tão interessante porque essa passagem aqui, ela é uma passagem que vem logo após Davi ser ungido rei de Israel no lugar de Saul. Porque no capítulo 13 e no capítulo 15, Deus já havia rejeitado a Saul. E é interessante demais agora, porque quando Saul foi rejeitado pelo Senhor, vinha um espírito, como diz a palavra do Senhor, da parte de Deus, um espírito mau que o atormentava. Quando você que é crente tem um espírito mau que te atormenta, é porque há pecado na sua vida. Muitos não gostam de admitir. Quando há liberação para algum demônio te atormentar, um espírito mau, ainda que seja mandado por Deus, ou que você dê legalidade para ele vir à sua vida, é porque você está em pecado. Mas a maioria de nós não quer admitir que está em pecado, porque acha que não está em pecado. Faz uma avaliação e não pede a Deus para perscrutar os seus caminhos, vê, ó Deus, se há em mim algum caminho mau. E muitas vezes nós estamos sendo atormentados, perturbados, e a palavra do Senhor é clara em dizer, lá em Deuteronômio 28, a partir do verso 27, que quando nós desobedecemos ao Senhor, uma das coisas que vem é perturbação de mente. Perturbação mental. E chegando a raias da loucura. E aí eu fico preocupado, porque muitos de nós não acham mais que Deus corrige. Deus usa até um demônio para nos corrigir. E eu fico pensando em Paulo, segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 12, diz que foi dado a ele um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, que os bofeteava, e vinha da parte de Deus. E ele rogou 3 vezes ao Senhor que o livrasse daquele espinho na carne. E Deus simplesmente respondeu para ele assim: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí Paulo conclui: então quando eu sou fraco é que eu sou forte. Pelo que sinto prazer nas injúrias, porque quando eu sou fraco é que eu sou forte. Bom, então pode haver um espírito maligno nos perturbando, nos odiando, trazendo perturbação, confusão mental. Porque Saul ficava totalmente com perturbação mental. Ele ficava desnorteado, desorientado. Por quê? Porque eles tinham pecado contra o Senhor. E eu fico muito preocupado, porque hoje nós temos muitos crentes nessa condição de Saul, que estão sendo atormentados pelo demônio, estão vivendo a vida medíocre, estão vivendo uma vida debaixo da sola do diabo. Por quê? Por causa do pecado. Deu legalidade ao pecado, deu legalidade ao demônio. E o demônio vem trazer essa perturbação de mente. Mas a gente fica: mas eu tenho entregado o dízimo, eu tenho ido à igreja, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo outro. Mas você não tem feito a vontade de Deus. E quando você não faz a vontade de Deus, você libera no mundo espiritual os demônios para agirem na sua vida. Goste você ou não, queira você ou não. E é tão interessante porque Davi, depois de pecar, lá no Salmo 51, ele vai pedir no verso 11 assim: Deus, não retires de mim o teu espírito. Porque Davi presenciou com Saul que Deus tinha tirado o espírito dele da vida de Saul. E porque ele foi lá e tocava, e quando ele tocava o louvor e adorava ao Senhor com a sua harpa, sabe o que acontecia? O demônio ia embora. O demônio ia embora. A perturbação mental ia embora. O mal passava. Agora eu fico pensando, irmãos, como que nós temos vivido a nossa vida? Como nós não conhecemos a palavra de Deus?
como não temos procurado conhecer a palavra do Senhor, como nós desobedecemos os mandamentos. O Salmo 19, verso 7 diz que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Os testemunhos do Senhor são fiéis e dá sabedoria aos simples. E como nós andamos na contramão de Deus ao invés de andar na contramão do mundo. Nós deveríamos estar andando na contramão do mundo e não andando de acordo com o mundo. E aí vem esse momento, e isso me preocupa muito e tem me preocupado, e eu tenho visto muitas pessoas atormentadas no nosso meio, porque elas têm desobedecido ao Senhor. Mas muitas vezes falam assim, mas em que eu tenho pecado? Só de você saber fazer o bem e não fazer, você já comete pecado. Se você sabe fazer o que é certo e não faz, você já está em pecado. Quando você guarda a mágoa, por exemplo, de alguém, quando você não perdoa alguém, você permite a ação de um demônio terrível na sua vida. É um opressor. É um carrasco, chamado verdugo. E isso vai atormentar a vida da pessoa. Então eu fico preocupado como que nós temos desconhecido a palavra do Senhor. E Jesus disse, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E eu fico mais achando interessante, porque Jesus disse, quando vocês estiverem atormentados, perturbados, angustiados, entristecidos, vinde a mim, venham a mim, que eu vou aliviar vocês. Mas como nós temos dificuldade de ir a Jesus, de buscarmos no Senhor, e é interessante, porque neste momento, os próprios servos de Saul identificaram a solução. Qual era a solução para Saul? Trazer alguém que louvasse, alguém que adorasse ao Senhor, alguém que tivesse o Espírito do Senhor para que afugentasse o espírito do mal. Nessa noite, eu quero falar com você, aonde você estiver, se você estiver sendo atormentado, seja você crente ou não, servo de Deus ou não, vá a Jesus e comece a adorar e glorificar o seu santo nome, comece a louvá-lo, porque é o louvor que liberta. E quando Davi começava a louvar diante de Saul, Saul todo perturbado, com a mente perturbada, oprimido, ele começava a ouvir o louvor, aquela música que saía dos dedos de Davi, daquela harpa. Ele ia acalmando o seu espírito, porque o inimigo ia perdendo as forças sobre ele. E é isso que começa. E é assim que começa a nossa libertação, quando nós voltamos ao Senhor e adoramos, glorificamos, louvamos ao Senhor, o espírito maligno ele se aparta de nós. Quando nós começamos a reconhecer Deus na nossa vida, quando nós colocamos a Deus como primazia, como primeira coisa na nossa vida. Você quer ser liberto? Vá louvar, vá adorar o Senhor, vá buscar o Senhor, vai fazer a vontade de Deus, tira o pecado da sua vida, tira a brecha. O aguilhão da morte é o pecado. E quantas pessoas estão morrendo? E eu não digo morrendo só fisicamente, não, morrendo espiritualmente, morrendo emocionalmente, por causa do pecado. Saul estava morrendo, porque Deus tinha tirado dele o espírito dele. O espírito de vida que vivifica, o espírito que traz novas coisas, que traz esperança. E Davi estava sem. Saul ficou sem. E Davi, quando pecou, e ele passou por uma depressão profunda, você lê o Salmo 32, ele fala assim, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos constantes bramidos, porque a tua mão pesava sobre mim, e o meu vigor chegou ao fim. Lá no Salmo 51, que ele vai confessar o seu pecado ao Senhor, e vai pedir, Senhor, não retires de mim o teu espírito, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Saul tinha perdido a alegria da salvação, e quantos de nós têm perdido a alegria da salvação? E por que está perdendo? Porque está vivendo em pecado, não está fazendo a vontade do Senhor, está com um pensamento diferente do Senhor. Por que a sua vida está agarrada? Você está pensando diferente de Deus.
Por que as coisas estão indo para frente? Você está com um pensamento diferente de Deus. Pensamentos, sentimentos, tudo diferente de Deus. E você está entristecendo o Espírito Santo do Senhor. E quando você entristece o Espírito do Senhor, a primeira coisa que você perde é a alegria da salvação, é a alegria de viver. E aí você começa a ficar atormentado, perturbado. Eu acho muito interessante, porque quando a gente fala disso, muitas pessoas fingem não ouvir, não querem encarar os fatos, fingem que não é com elas. Isso não é comigo, não. Já estou perdoado, já sou nova criatura. É nova criatura, mas voltou ao pecado. A porca lavada que volta à lama, o cachorro que volta ao vômito. E quantos têm recuado? Saul recuou, e a recompensa de Saul por ele ter recuado no propósito da vontade de Deus, na desobediência, foi ele receber um espírito maligno na sua vida. Uma perturbação que tirou a sua alegria de viver, a sua razão de viver. E o que é que tem tirado a sua alegria de viver? É o pecado, é o seu distanciamento de Deus, que é a fonte da vida, que é a própria vida. E eu quero desafiar você nessa noite a compreender e entender essa situação. Volte ao Senhor, volte a louvar, volte a adorar, volte a fazer a vontade do Senhor, peça perdão ao Senhor, se reconcilie com o Senhor. Porque quando confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E eu quero falar mais com você sobre essa situação. O que eu tenho tratado de crentes vivendo nessa situação, com perturbação, de mente, de coração, já está sem número. Não sei contar. E eu não falo só isso não. Quantas vezes eu mesmo fiquei perturbado, angustiado, enquanto eu não pedi perdão a Deus, enquanto eu não me reconciliei com o Senhor, a perturbação não foi embora. E eu quero desafiar você a entender e a compreender. Eu ficava pensando por que Davi pediu: Senhor, não retires de mim o teu espírito. Eu entendi que é porque ele estava ali presenciando a falta do Espírito Santo de Deus, do agir do Espírito Santo de Deus na vida de Saul. E ele viu, ele presenciou. Não extingais o Espírito, não entristeçais o Espírito, não extingais o Espírito. E extinguir a ação, extinguir o Espírito, é impedir a ação dele na minha vida e na sua vida. Quantos de nós tem impedido? Quantas vezes você tem impedido a ação do Espírito do Senhor na sua vida? Meu irmão, é um problema tão espiritual, é tão sério, que muitos talvez desligaram agora, ou como muitos estão aqui, estão conversando, brincando, e não querem prestar atenção na palavra. É tão sério, que o diabo não quer que você entenda isso, que você conserte a sua vida. Saul tinha tudo, e Saul tinha mais. No capítulo 15, Samuel vai falar com ele: se você não tivesse sido nécio, tolo, hoje, o Senhor teria confirmado o teu reino para sempre sobre Israel. Você sabe o que significa hoje? Significa que Jesus seria descendente da tribo, não de Judá, não de Davi, mas seria descendente de Saul. Mas Saul desobedeceu. E quantos de nós têm desobedecido? Quantos de nós não têm feito a vontade, não têm cumprido a vontade do Senhor?
E aí vem perturbação, vem angústia, vem tristeza, vem vontade de morrer, tirar a sua vida. Por quê? Porque você está em pecado. E o único que pode perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda a injustiça, é o sangue de Jesus. Por isso que Deus falou comigo, que nós temos que ir a Jesus. A verdadeira libertação está em Jesus. A hora que você se render completamente, a hora que você pedir perdão, a hora que você se acertar com Ele. Lembra de onde caíste? Se não virei a ti, removerei o teu castiçal. Remover o castiçal é remover o espírito. Remover a sua unção. Deus é capaz de remover a sua unção. E a unção é o Espírito Santo. Porque nós temos visto tantos homens, tantas mulheres de Deus, tantos ministros de louvor, tantos pregadores, pastores, perdendo a sua unção. Por quê? Porque estão em pecado com o Senhor. Por que crentes estão perdendo a sua unção? Porque estão em pecados com Deus. Paulo perguntou aos irmãos da Galácia: corrieis bem? Gálatas 5, verso 7. Quem vos impediu? E às vezes somos nós mesmos, porque damos lugar às trevas, damos lugar ao diabo, e permitimos que o mal entre, e que o espírito maligno venha perturbar as nossas mentes, os nossos corações. Os nossos pensamentos ficam um para lá, outro para cá, um para lá, não sei o quê. Por fim a gente já não sabe nem o que pensar, o que sentir, de tanta confusão. Quando você lê Deuteronômio capítulo 28, do verso 15 em diante, você vai entender que se nós formos rebeldes e não obedecermos à voz do Senhor, as maldições virão sobre nós e nos alcançarão. Assim como as bênçãos viriam, nos alcançaria se fôssemos obedientes. Agora você vai entender por que a sua família tem carregado tanta maldição. Porque desde o passado seus pais têm sido desobedientes. E você, ao invés de quebrar essa rebeldia, essa rebelião, que está aqui em 1 Samuel capítulo 15, versos 22 e 23, não quebra. Por que a sua família tem tanto divórcio, tem tanta enfermidade, tem isso, tanta perturbação, não tem paz na sua casa? Porque o princípio foi quebrado, a palavra foi desobedecida. E aí às vezes a gente pergunta assim: por que eu estou sofrendo tanto? Por que isso me acontece? Vai perguntar a Deus. E Deus vai te mostrar. Vai consultar ao Senhor. Vai para a palavra, meu irmão, vai para a palavra. Deus tem nos dado uma palavra de vitória, irmãos. Sim, a cada culto, mas também de advertência, de correção. Um dia eu perguntei para Deus: Senhor, por que vira e mexe nós temos que orar pelo passado da pessoa? Aí Deus falou comigo: é porque vocês, toda vez que vocês pecam, vocês permitem que o demônio familiar que acompanha a sua família volte. Vocês permitem que ele volte para a casa de vocês. Quando vocês me desobedecem. E aí eu perguntei: Senhor, então por que nós temos que orar pelo passado do Brasil? Deus falou comigo: porque o passado do Brasil é ruim. A raiz de vocês é ruim. É feitiçaria de um lado, feitiçaria de outro, idolatria do outro. E nós ficamos achando bonzinhos, porque nós não fazemos mal para ninguém, mas nós erramos o alvo, e pecado é errar o alvo, porque nós somos criados para o louvor da glória de Deus. Mas a minha vida, a sua vida tem sido para o louvor da glória de Deus? Ou você tem vivido simplesmente para agradar o seu coração?
Uma das coisas que fez Saul pecar foi o medo. No capítulo 15, quando Samuel chega, e eles tinham que esperar Samuel para prestar o sacrifício para ir para a guerra. E Samuel demorou, sabe o que eles fizeram? Começaram a ir embora alguns, aí Saul passou a mão no cutelo, foi lá sacrificar os bois e os animais. Aliás, capítulo 13 ele fez isso. No capítulo 15, ele traz um monte de animais que tinha que ter exterminado com tudo. E não exterminou. Samuel ouviu os balidos. O que é isso? São os animais que eu trouxe para sacrificar ao Senhor. Tem acaso Deus tanto prazer em sacrifício do que se obedeça a sua palavra? É interessante que nós estamos muito mais dispostos. Então no capítulo 13 ele fica com medo. E faz o que não era da competência dele. No capítulo 15, ele traz os animais com desculpa para sacrificar a Deus. Quando Deus não pediu nada, Deus mandou acabar com tudo. Olha a desobediência. Aí você fica falando assim, meu pai me persegue, a minha mãe me persegue. E a sua desobediência? A palavra do Senhor. Está na hora de assumirmos a nossa responsabilidade. Está na hora de nós tomarmos posição e obedecermos ao Senhor. E hoje eu falando isso para você, com essa veemência toda, sabe por quê? Porque você precisa despertar, acordar. Sabe o que é que Deus ministrou no meu coração? Nós não temos mais, porque nós não sabemos pedir não. Não é só porque nós não sabemos pedir não, é porque nós estamos vivendo errado. Primeiro João, capítulo 5, verso 3, diz assim, o amor de Deus é este, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Mas nós vivemos falando, é difícil demais obedecer a Deus, é difícil, que difícil. O Salmo 73 diz que a nossa alma se recusa a ser consolada. Jeremias 17, verso 9 diz que enganoso é o nosso coração e desesperadamente corrupto. E nós queremos nos enganar, bancando de bonzinhos. Meu irmão, Deus tem bênçãos e mais bênçãos para derramar, mas para aquele que é obediente, para aquele que é temente, para aquele que tem o coração compungido, aí tem alguém vira e fala assim, mas Davi pecou tanto, Davi pode ter até pecado muito, mas ele se quebrantava diante do Senhor, ele se humilhava, ele pedia perdão, e quantas vezes você não está nem pedindo perdão, se humilhando? E Davi não pecou nem tanto do jeito que o pessoal fala aí não. Mas quando ele pecou e viu que a coisa estava ficando freia para o lado dele, ele falou, Senhor, não retires de mim o teu espírito, não retires de mim a sua bênção, Senhor. Que o Senhor não seja parte da minha vida. Tudo porque ele tinha adulterado. E ele sentiu o peso da mão do Senhor, o peso do pecado. Por isso que eu gasto tanto daquele louvor, eu peço perdão, Senhor, porque eu pequei e não me envergonhei. Davi pecou e se envergonhou. E ele sentiu o peso da mão do Senhor, e Deus pesa a mão mesmo. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. E Deus nos corrige porque Ele nos ama. E se você está achando que a palavra é pesada, é porque exatamente Deus te ama. Deus quer que você saia do pecado, rompa com o pecado, tire a legalidade da morte, do inferno da sua vida. Seja liberto das mãos dos demônios. Que acabe a perturbação da sua mente, do seu coração. Que o seu lar seja abençoado, que a sua casa seja feliz, seja próspera. Que você tenha uma vida em paz.
É isso que Deus quer. E que você espere a vida vindoura, a vida eterna em Cristo Jesus e por Cristo Jesus. Sabe o que é que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 10 sobre o Antigo Testamento? Que estas coisas, e Paulo está falando sobre o Antigo Testamento, foram escritas para o nosso ensino. Então, quando eu leio o Antigo Testamento, eu leio para meu aprendizado. Para eu aprender com os acertos e com os erros. Como há pouco tempo estava lendo o livro de 1 Reis, e aí Deus sempre vem a referência a Davi. E Deus era com ele. E Deus era com ele, porque Deus era com Davi. E Davi era um homem segundo o coração do Senhor, e ele prosperava nas campanhas, nas batalhas, porque Deus era com ele. Vê a explicação, porque Deus era com ele. Deus tem sido com você? Porque Deus era com ele. Deus deixou de ser com Saul, por quê? Por causa da desobediência. E aí vem a perturbação. E Saul, enquanto ele não tomou a posição de chamar alguém que tancar, alguém que era de Deus, e quantas vezes você chama de alguém de Deus para ajudar você a sair do buraco? Saul ainda teve pelo menos a humildade de pedir a alguém socorro. Às vezes você está perturbado de mente e coração e não pede alguém de Deus para te tirar do socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E esse socorro vem através de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Sabe o porquê que muitas pessoas têm dificuldade de procurar um pastor? Porque é o pastor que leva as ovelhas aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. É o pastor que derrama óleo sobre a ferida da ovelha. É o pastor que refrigera a alma da ovelha. Que guia a ovelha pelas veredas da justiça. É o pastor. E aí eu quero desafiar você a compreender uma coisa. Muitas perturbações que nós enfrentamos. Não estou falando de todas, não. São espíritos malignos que estão agindo na nossa vida. E espíritos malignos estão agindo nas nossas vidas porque temos dado legalidade. E a legalidade para o espírito maligno agir se chama pecado. Desobediência. Falta de conformidade à vontade de Deus. Eu vou te ilustrar com a minha própria vida para você entender. Para você não dizer que eu estou falando de outra pessoa, que eu estou falando de coisa que eu não sei. Alguns anos atrás, eu quis ir embora dessa igreja, dessa cidade. E eu me lembro que eu estava passando em frente ao Cortês, eu fui para Itaperuna dar aula, voltei, e perturbado de mente, entristecido, angustiado, e querendo ir embora, e falando com Deus, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora deste lugar, eu quero ir embora dessa igreja. E eu só falava com Deus isso. Eu fui para Itaperuna, 70 quilômetros falando, e voltei, mais 62 falando, mas quando chegou, ali no Cortês, no quilômetro 8, para chegar em Carangola, eu pedi perdão ao Senhor. Falei, entendi, Deus, não é para eu ir embora. Não é para eu ir embora. E na hora que eu pedi perdão ao Senhor, a alegria voltou, a paz voltou. Por quê? Porque eu estava lutando para não fazer a vontade de Deus. Eu estava sendo perturbado. E eu só conseguia olhar as coisas ruins. Antes eu só estava olhando e sendo perturbado de mente e de coração. E quantas vezes eu e você temos estado assim, perturbados de mente, perturbados de coração, porque nós não estamos querendo fazer a vontade de Deus. Eu me lembro uma vez que eu cometi um determinado pecado. Eu fiquei uns 30, 40 dias numa depressão profunda.
Enquanto eu não pedi perdão a Deus, enquanto eu não me humilhei, eu não saí do buraco. Eu não saí. Enquanto eu não voltei a minha mente, o meu coração para o Senhor, eu não saí do buraco. E muitos de nós têm chegado a entrar em depressão, em pensar em tirar a sua própria vida, porque têm desobedecido ao Senhor. Espírito de perturbação. Eu quero ler com você Deuteronômio 28. Jesus, quando veio à terra, deixa eu lembrar uma coisa para você. Ele não veio abrogar a lei. Ele veio cumprir a lei. Mateus 5,17. Ele não veio acabar com a lei, como muitas pessoas falam por aí. Ele veio cumprir a lei. Olha a diferença. Olha a diferença. Mas nós, irmãos, queremos justificar os nossos erros, falam coisas contrárias à palavra do Senhor. Que Jesus veio abolir a lei. Ele cumpriu a lei no seu corpo, totalmente. E aí, vou ler o verso 15. Será, porém, de Deuteronômio 28, será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Verso 27. O Senhor te ferirá com úlceras do Egito, e com hemorroidas, e com sarna, e com coceira de que não possas curar-te. O Senhor te ferirá com loucura, e com cegueira, e com pasmo do coração. E apalparás ao meio-dia, como o cego apalpa na escuridade, e não prosperarás os teus caminhos, porém somente serás oprimido e roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. O verso 27 são enfermidades físicas. O verso 28 são perturbações, loucura e pasmo do coração, perturbação mental. Isso significa pasmo do coração. Era isso que acontecia com o nosso amigo Saul. E Deus enviou um espírito maligno para corrigir Saul, mas nem assim ele se retratou. É interessante, irmãos. Jesus veio trazer vida e vida em abundância. E ele diz muito sério em João 10:10, o ladrão veio senão roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Cadê a vida abundante que você tem? Cadê? Volta o seu coração para o Senhor. Vai voltar a alegria, vai voltar a esperança, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa é a palavra do Senhor. E por que você está tão cansado, tão sobrecarregado? Porque você não está fazendo a vontade de Deus. E a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Você entendeu agora? Será que você que está aí do outro lado tem entendido? Por que você está a ponto de desistir? De largar tudo? Porque você não está fazendo a vontade de Deus. E não fazer a vontade de Deus é pecado. E libera a ação de um demônio na sua vida. Então, estou falando isso aqui para você, que esteja onde você estiver. Aparentemente é uma palavra dura, mas é uma palavra cheia de esperança, porque o coração quebrantado, compungido, o Senhor não rejeitará. Se quebrante, se humilhe, peça perdão, volte ao Senhor, corrija a sua vida, que aí você vai voltar a ter a alegria da salvação.
Davi, no Salmo 32, ele disse exatamente isso. Lá no finalzinho diz: vinde, alegremo-nos, exultemos ao Deus da nossa salvação. Porque depois que Davi foi perdoado, ele dançou e pulou de alegria na presença do Senhor. Você entendeu agora? Por que você não tem pulado e dançado na presença do Senhor? Porque está faltando você experimentar o perdão de Deus, tirar o pecado da sua vida e experimentar a graça salvadora, a graça redentora, o favor que nós não merecemos. Como o dia de libertação, aonde você estiver, peça perdão ao Senhor, porque o processo de libertação começa com você pedindo perdão ao Senhor, você se reconciliando com o Senhor e falando: Senhor, eu pequei contra o Senhor. O filho pródigo, quando ele estava lá comendo do pão dos porcos, de lavagem, das alfarrobas, ele lembrou assim: nenhum dos servos do meu pai, dos jornaleiros, comem essas coisas que eu estou comendo. Eles têm abundância. Voltarei para o meu pai e direi: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus empregados. E quando este filho voltou, o pai o recebeu de braços abertos, beijando e restituindo o seu lugar. Deus quer restituir você a alegria da salvação. E a alegria da salvação se restitui quando nós confessamos e pedimos perdão ao Senhor. Aí o diabo, os demônios, perdem o poder sobre nós, porque aí vem a restauração do Espírito. Nós nos alegramos no Senhor. Nós alegramos o Senhor e volta a nossa alegria. Então quero desafiar você nessa noite, aonde você estiver, coloque a sua vida diante do Senhor, faça um concerto com Deus. Faça concerto. Essa perturbação de mente é porque tem alguma coisa errada. Essa perturbação nos seus sentimentos é porque tem alguma coisa errada na sua vida. Se chama pecado. Você precisa consertar a sua vida. E aí você vai ser liberto. Sabe por quê? É só o poder de Deus que nos liberta da opressão demoníaca. Saul foi liberto. E era liberto quando Davi tocava a sua harpa. Então volte-se para o Senhor hoje. Conserte a sua vida. Quero convidar você agora a entregar a sua vida, a pedir ao Senhor perdão, porque você não está fazendo aquilo que Deus quer. Você não está pensando da forma como Deus quer. Você não está agindo da forma como Deus quer. E vem todo tipo de perturbação na sua vida. Então, onde você estiver, se você quiser se colocar de joelhos, não é na presença da pessoa que está aí com você, mas é na presença do Senhor. Ou se você quiser se colocar de pé, você vai falar com o Senhor e pedir ao Senhor: perdão, Senhor. Me perdoe, porque eu tenho errado com o Senhor. Eu tenho perdido a alegria da salvação do Senhor por qualquer motivo, Senhor. Por qualquer coisa está me tirando a alegria de servir ao Senhor, de fazer a sua vontade. E eu estou aqui agora pedindo perdão ao Senhor. Então, onde você estiver, ou de pé, de joelhos, como você quiser, peça perdão ao Senhor. Peça perdão ao Senhor. Se retrate com o Senhor agora. Conserte a sua vida. Traz de volta. Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, nós nos dobramos ao Senhor, clamando que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. E agora, Senhor Deus, torna a dar-nos a alegria da sua salvação, como o salmista disse, o Salmo 51, como Davi disse, Senhor. Porque ele viu Saul, que perdeu a alegria da salvação e viveu uma vida atormentada, Pai. E nós não queremos viver assim. Nós queremos viver uma vida feliz, alegre, jubilosos, louvando, adorando, glorificando o seu santo nome, cheios de esperança, Pai, no meio de desesperança, Pai, cheios de fé,
num mundo cheio de medo. Pai, então, em nome de Jesus, toma as nossas vidas e faz um concerto conosco de novo. Nós pedimos isso porque nós confiamos num Deus que tudo pode. E nós pedimos não no nosso nome, mas no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Nessa noite, eu quero desafiar você, aonde você estiver, que você faça esse pacto com Deus, esse realinhamento com Deus. Se realinhe com Deus. Céu e terra sendo realinhado agora, para você cumprir a vontade, o chamado de Deus, para você voltar a cumprir aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, nessa noite, aonde você estiver, faça esse concerto, faça esse alinhamento. E eu quero desafiar você agora, aonde você estiver também, que você coloque a sua mão assim para você receber. Você vai receber do Senhor nessa noite. Se você pediu perdão, se você se humilhou diante do Senhor, porque o povo de Deus só era abençoado depois que prestava um culto ao Senhor. A bênção do Senhor, ela vinha depois de uma adoração, depois de uma confissão. Então, depois que ele prestava o seu culto ao Senhor, coloque as suas mãos para receber, para entregar, para confiar e receber do Senhor. Senhor, nessa noite, aonde tiver uma alma, uma vida carente e necessitada do Senhor ouvindo, entra com providência agora. E todo espírito de perturbação, de angústia, vai saindo dessa vida agora. Renova agora a vida dessas pessoas. Faz um mover, ó Deus. Que haja agora uma transformação na vida de cada uma dessas pessoas. Ó Deus querido, como eu estou vendo a sua mão estendida aqui nessa noite, como a minha está, estenda agora a sua mão, Senhor. Vai estendendo agora sobre cada alma, sobre cada vida, e vai dissipando as trevas, Senhor. Nós invocamos o seu nome sobre cada lar, sobre cada pessoa, sobre cada família, e nós o fazemos em o nome do Senhor Jesus. E agora, Pai, derrama da sua graça, da sua misericórdia, deixe sobre eles a sua bênção agora, Pai, sobre cada um de nós, deixe a sua bênção. Traz uma cura, Pai, traz uma restauração, traz agora um renovo, Pai, traz a prosperidade do Senhor. É o que eu lhe peço em o nome do Senhor Jesus. Amém, e amém, e amém. Irmãos, você que é membro dessa igreja, quero lhe desafiar a que continue trazendo seus dízimos, suas ofertas, entregando aqui na secretaria da igreja, ou nos dias de culto, deixando aqui comigo, tá certo? E para que Deus continue sustentando essa casa através da sua vida. E quero já agradecer aqueles irmãos que já estão trazendo, entregando, e que têm entregado tanto dos cooperadores a oferta, quanto o dízimo. Então continue fazendo isso para a glória do nome do Senhor. Então, por favor, continue abençoando e sendo abençoado. Quero fazer mais um agradecimento, tanto ao Ministério de Louvor, quanto ao Patrick e a Juliene, que tem aqui trabalhado, a Juju, tá? Tem sido aqui incansáveis nessa transmissão, ok? Muitos já têm pedido para fazer no YouTube, passar para o YouTube, então estou pedindo isso a eles, que providenciem para a gente criar esse canal no YouTube, porque breve, quando a gente voltar, os nossos cursos serão transmitidos pelo YouTube também. Então eu quero pedir a vocês para estarem abençoando a igreja, porque tudo isso depende também de dinheiro, tá, irmãos? Depende de dinheiro, de nós termos mais uma câmera, a gente ter um outro tripé, um notebook. A gente está usando o notebook do Patrick. Então, assim, nós precisamos ter um notebook de uma melhor qualidade para fazer essas transmissões. Então, eu quero desafiar você, tá certo? Que está aí, continue ofertando, dizimando, ajudando a gente, porque o Evangelho vai alcançar muitas outras pessoas. Eu tenho sabido de irmãos que têm colocado em sala de como é que chama? Sala de vídeo, sala de vídeo mesmo. Nesse momento, compartilhe com os amigos deles. Então, todo louvor, então não é só para quem está vendo a página da igreja. Então, muitos outros têm compartilhado na hora do culto e muitas outras pessoas têm recebido a palavra do Senhor. Então, eu quero desafiar você e quero desafiar o Ministério de Louvor que se prepare ainda mais, cada dia mais, para esse agir, esse mover do Senhor, e que a gente esteja não somente no seu coração e clamando ao Senhor para que essas trevas dissipem. E quero conclamar você a orar muito pelo Brasil. Tá? Essa situação do coronavírus não é o que tem matado mais. Sabe o que mais se matou de janeiro a março, a início de abril agora? Sabe o que tem?
Você não sabe, né? Aborto. 9.600.000 abortos já aconteceram esse ano. De fome, 300, se eu não me engano, 2 milhões de pessoas morreram de fome esse ano. Dessa gripe normal, 1 milhão e tantas pessoas já morreram esse ano. E eu quero desafiar você a orar. Tem outros interesses por trás, tá? Econômicos. Há outros interesses por trás de gente que quer manipular. Econômica, financeiramente, ideologicamente, politicamente. Está na hora de nós levantarmos um clamor ao Senhor. Porque o negócio não é o coronavírus simplesmente, o Covid-19. Tem uma série de outras coisas envolvidas por trás. E nós estamos aí, achando e olhando só um vírus. Mas existe uma situação permissiva, e não vai sair não, essa palavra. Você já entendeu? Ah, então existe uma ação muito ruim, maldosa por trás. Então está na hora de nós clamarmos. E eu quero convocar você agora para a gente clamar que essas hostes espirituais que estão agindo na vida dessas pessoas com segundas e terceiras intenções sejam desfeitas em o nome de Jesus. Aonde você estiver e vocês estão aqui, eu quero conclamá-los a ficar de pé. A ficar de pé. Tá certo? Abra os seus olhos. Abra os seus olhos. Deus tem me mostrado muita coisa. Muita coisa. E eu estou dando só um pouquinho um alerta para você. Existe muita coisa por trás disso. Tá? Cuidado. O Brasil está sendo vendido. E não é só o Brasil, não. Olha por trás, começa a orar. Olhar e orar, ore muito. Jesus disse assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Está na hora de nós, povo de Deus, levantarmos um clamor, para que essas trevas sejam dissipadas. Está na hora de nós clamarmos ao Senhor. Tem muito mal disfarçado por aí. Tem muito mal disfarçado por aí. E tem muito crente defendendo o mal por aí. Isso que me preocupa mais. Tá certo? Então eu quero desafiar você agora a levantar um clamor. Pelo nosso país, pelo mundo afora, para que esse mal, não é só o coronavírus, seja detido não. Tem muitos outros males que precisam ser detidos. Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, nós entramos na sala do Senhor pelo novo e vivo caminho, que é o sangue de Jesus, para clamar ao Senhor misericórdia. Abra os nossos olhos espirituais agora, Senhor Deus. Revista-nos da armadura do Senhor. Revista-nos agora como guerreiros do Senhor, ó Deus, para entrarmos nessa peleja agora, porque o nosso general é Jesus, o nosso general é o Senhor. Que o Senhor agora nos conduza em triunfo nessa batalha. Que esse mal está, Senhor, encoberto, seja revelado e seja dissipado agora, em o nome do Senhor Jesus. Lá, Senhor, que o seu povo se converta, que volte ao Senhor, que haja uma conversão e que as pessoas se voltem ao Senhor de verdade, Senhor, com todo o seu coração, que convertam-se ao Senhor, todo o Brasil, Senhor, do presidente ao menor, do menor ao maior, Senhor, em nome de Jesus, que haja uma conversão, Pai, em nome de Jesus, Pai, porque a sua palavra diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, ó Pai, nas regiões celestiais, acima de todos nós, Pai. Então clamamos ao Senhor, nos leva agora nessas regiões e nos dá a vitória sobre esse mal. Tome-nos, sustenta-nos e agora, Pai, ouça o nosso clamor, ouça o nosso clamor. Entregamos, Senhor Deus, a nossa pátria, entregamos nosso estado, a nossa cidade ao Senhor e o fazemos em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Fiquem na paz e quinta-feira estaremos de volta aqui louvando e adorando ao Senhor e Deus trazendo mais uma palavra aos nossos corações. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Fiquem na paz do Senhor Jesus.